Então essa entrada dele, eu, caramba, sim, aí sim. A nova tem mais detalhes em alguns outros eventos, mas geralmente em lutas o mangá é muito superior. E aí vem o anime e amplia as lutas do mangá, que já eram melhorados, então, caramba, não tem como não ter apreciação por isso. Fala, gente, voltamos aí com as impressões semanais de Solo Leveling, a história do caçador mais fraco da humanidade, que depois de um evento no começo da história muda de vida completamente e de aparência e personalidade também. No episódio 11 do anime, a gente chegou em um dos eventos mais esperados da história, por quem conhece o material original, a batalha contra o Igris. Essa batalha aí é um grande marco do início da história e, caramba, ficou linda no anime. Passaram imponência aí que esse adversário merecia, embora alguns vão ter uma reclamação sobre um pouco de protagonismo. E, claro, tem também uma discussão grande que tá acontecendo aí entre os fãs sobre os extras que o anime tá colocando. Ele encheu de extras esse episódio, também dá pra notar, porque toda hora pausavam a luta pra colocar esses extras. Então, alguns já estão ficando incomodados com isso. Nesse vídeo aqui eu vou comentar sobre isso também. E, claro, as partes aí que mais me chamaram a atenção no episódio. E um pouco de comparação aí de como era no original, já que teve várias melhorias na luta contra o Igris também. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 800 acumulados, além de você ganhar acesso ao chat exclusivo dos membros a partir do Plus no Discord, onde você tem acesso a mim o dia inteiro, e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho, então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, ou vídeos aí de Solo Leveling. Então vamos lá, nesse episódio já começa com o protagonista entrando na dungeon e enfrentando vários cavaleiros que tem lá dentro. Ele descobre que o método mais fácil é não usar a adaga dele, porque ele não consegue penetrar as armaduras, mas eles são suscetíveis a dano de impacto, e também ele arranca partes do corpo. Até quando aparecem mais adversários, também não é um desafio tão grande pro protagonista, mas tem uma parte que é interessante, que é a armadura que ele ganha. É um negócio que muita gente vem reclamando, pô, não tem armadura pra ele usar e tal, aquele amigo dele comprava as armaduras todas absurdas e tal, caras pra caramba, porque ele não consegue uma armadura, no caso derrotando esses bosses e tal, ele só conseguiu aquela arma até agora e fica lutando de roupa normal. Pois é, por um lado ele acabou de conseguir bastante equipamento, então esse lado de RPG que muita gente gosta apareceu finalmente um pouco nesse episódio. Só que ao mesmo tempo o equipamento não aparece, então quem queria ver ele com armadura e tal, os itens legais e trocando, evoluindo as armaduras, não vai ver. No caso é até prático, com certeza, pro cara que desenha um mangá, desenhar sempre com as mesmas roupas do que com uma armadura toda detalhada lá, imagina o saco que deveria ser. Mas tá aí, tem equipamentos em Solo Leveling, o protagonista pode ir até trocando os dele. No caso, ele fez mais de uma vez, até nesse episódio, isso. Não detalhou certinho o nome dos equipamentos, como no mangá. No mangá, olha só, eles detalham o nome e tal, tudo certinho, os atributos, etc. Enquanto no anime deixou mais de longe e tal, só mostrando que ele conseguiu pegar equipamento para botar no corpo inteiro, o que foi muito útil, com certeza. Ele teria morrido voando na próxima luta aí que acontece se ele não tivesse pego esse equipamento. E o equipamento não dá só defesa para ele aumenta atributos, tem efeitos especiais. Na verdade, um dos efeitos especiais foi o que salvou a vida dele. Eu vou comentar disso porque o anime não mostrou. No caso, o anime pega e mostra que tem algo na mão dele, mas não especificou o efeito que aquele negócio que estava na mão dele tinha, que foi o que salvou ele ali. Então eu vou comentar disso um pouco mais à frente. Mas bom, o grande chamariz dessa luta é o Igris. Quando mostra ele, já parece um ser muito imponente. E também esse visual aí, pra quem já jogou Dark Souls, é claramente inspirado em Dark Souls. Eu creio que os fãs da franquia mesmo, os que nem conhecem o original, devam ter notado isso. Pô, eu já vi armaduras parecidas com essa em algum lugar. Onde será que foi a inspiração? E falando em armadura, um dos medos de muita gente é que o Igris fosse feito em computação gráfica, porque geralmente em animes hoje em dia, quando tem armaduras, eles colocam computação gráfica, porque é mais prático, mas não, fizeram ele todo em 2D, o maior respeito aqui pelo original, eu gostei muito disso, realmente me surpreendeu. E bom, a imponência dele, no caso, indo lutar contra o protagonista, foi um negócio absurdo. Ele já chega lá e arrebenta metade do cenário. Então essa entrada dele, eu, caramba, sim, aí sim, eu me empolguei, não tem como. Se você lembrar do original como era, não mostrava ele destruindo tudo atrás. Era um close muito mais próximo ali. Então ficou muito impactante aquela cena lá. A entrada dele já, minha nossa! Então além de ter um visual legal, o cara já passa um poder absurdo no início do combate. Então o protagonista parece que não teria chance, no caso. Ele fica só fugindo, correndo lá do Igris igual um doido. E no original é muito rápido essa parte aí.
Ele rapidamente desiste de lutar com a adaga dele, enquanto no anime eles ampliaram um pouco essa parte. A luta tem várias sequências que não existiam no material original. E isso eles fizeram durante todo o combate, é cheio de extras. E isso eu aprecio bastante, continuam fazendo desde o começo, na verdade, toda a luta eles botam uns extras, dão uma incrementada. A nova tem mais detalhes e alguns outros eventos, mas geralmente em lutas o mangá é muito superior. E aí vem o anime e amplia as lutas do mangá, que já eram melhorados, então, caramba, não tem como não ter apreciação por isso. Mas bom, eles lutaram um tempo aí, o protagonista estava apanhando descaradamente e não conseguia penetrar a armadura do Igris, que é mais importante, que adianta ele usar a adaga, se toda vez que ele acerta o Igris com a adaga, não faz nada na armadura dele. O Igris, vendo que ele parou de usar a adaga, decide que também não vai usar a espada dele. Então você quer uma luta mano a mano? Beleza, vambora. Ele nem fala, mas só dele fazer isso, querer uma luta honrada, se você não vai usar arma, eu também não vou usar. Só dele fazer isso, você já sente um respeito pelo adversário. E isso sempre engrandece a luta. Se você se importa com o adversário, você se importa mais com o resultado da luta. Ou você tem muito ódio do adversário, você também se importa com certeza, ou então você tem algum tipo de respeito, ou você até gosta do adversário. Seja um ou outro, tem efeito positivo para você aproveitar melhor a luta e se empolgar com ela. Quando o protagonista está lutando contra o adversário, que você não dá a mínima, é só um boss random, não tem o mesmo efeito. Quando ele ganha, você, legal, tá, foi um desafio, mas é isso. Então isso aí já é muito legal, um negócio simples, o Igris pegar e soltar a espada dele e tirar a capa, mas dá um plus na luta. Mas bom, não adiantou nada, o protagonista continua levando uma surra. O Igris teleporta pra frente dele e continua esmurrando ele de pancada. E bom, esse espancamento aí que o protagonista sofre foi ampliado também, vale dizer. No original é bem mais curtinho, ele sofre muito menos dano. Aí, meu Deus do céu, o Igris limpou o chão com ele. Só que ficou legal. No caso, não dá pra dizer que não ficou, ainda mais tava fluido, tava bem feito pra caramba. E eu fiquei de cara aí como eles melhoraram essa luta. Então, era uma coisa que eu tava na expectativa, obviamente, era a luta mais importante que tinha nessa primeira temporada. Óbvio que o que vai vir no próximo episódio vai ser uma luta legal também, mas essa é a mais importante. Então eu queria que investissem pra valer. Investiram. A animação fluida sem parar, um bom encaixe da trilha sonora. E bom, parece que o protagonista perdeu. Ele foi esculachado lá pelo Igris, depois foi arremessado, ficava todo zoado no trono lá. E aí o Igris abre a guarda, parece que ele vai finalizar o Jinwoo. Só que o protagonista estava ali se fazendo de morto de propósito, no caso, para pegar ele desprevenido. Tanto que ele para a espada do Igris, e isso aí é um momento que é melhor explicado no original, porque olha só, essa luva dele tinha um efeito lá de que a mão dele não poderia ser machucada. Então quando ele pega a espada, no caso a mão dele não é destruída por causa disso, que não daria pra fazer isso normalmente. Então é o item que tá permitindo ele fazer aquilo de agarrar a espada. Eles mostram até que tem a armadura lá no braço dele, no anime mostra isso, mas não detalha o efeito da armadura e que é a armadura que salvou a pele dele ali. Embora eles comentem no anime sim que a armadura, no caso toda ela, salvou ele várias vezes ali, porque ele estaria morto caso ele recebesse tudo aquilo de pancada sem a armadura que ele tinha colocado, estava absorvendo muito dano. Então, pelo menos eles citaram isso, que a armadura foi útil ele ter colocado. E bom, aí vem o fechamento da luta. Ele acerta o Igris lá, que foi pego desprevenido, porque o protagonista já era, e acerta bem no olho, então afetou ele ali, e convenientemente ele ganha uma skill nova, onde ele acertando pontos críticos, ele dá dano crítico, que geralmente dá dano dobrado em RPG. E bom, ele fica acertando um monte desses no Igris. Então é assim que ele acaba com a vida do Igris muito rápido, porque o Igris estava ainda a vida full. Ele não fez quase nada contra o Igris. E o Igris pulverizou ele, tinha arrancado vida pra caramba dele. Então ele matar o Igris assim, que estava full life ainda, parece um pouco forçado realmente. Mas a desculpa ali é que ele acertou vários ataques sucessivos críticos, arrancando vida muito rápido do Igris. Eles até mostram esse ataque crítico, tem o nome do ataque ali que aparece, então aparece uma tela um monte de vezes, ou seja, ele estava acertando um bando desses ataques críticos sem parar. A única diferença aí do anime pro mangá é que o anime só mostra o nome do ataque especial, que dá crítico. Ele não explica que aquele ataque é crítico, mas o mangá detalha ali embaixo o que exatamente aquele ataque especial que está aparecendo ali faz. E foi basicamente assim que ele ganhou. Pegou o Igris de surpresa, pressionou ele contra a parede e começou a apunhalar ele várias vezes lá com efeito. E, inclusive mostrou isso em uma animação toda estilizada, lá ficou bem legal, claramente tentaram fazer desse momento aí mais grandioso. A música se eleva também, então certinho. Luta bem dirigida, empolgou, realmente respeitaram esse momento importante aí, que muitos fãs valorizaram do original. Mas tem um probleminha,
Parece que o protagonista ganhou na cagada, porque o bicho era muito superior a ele, e aí ele pegou e só ganhou porque pegou o cara desprevenido ali? É basicamente essa a ideia. Ele mesmo fala que ganhou na sorte. Porque se o cara não tivesse aberto a guarda lá, quando ia executar ele, pra ele acertar a adaga nele, ele nunca teria ganho. O cara era muito superior a ele. Tanto em força física, em experiência de combate, era outro nível ali. A parte engraçada é que tem mais informações sobre essa luta bem mais à frente na história. Quando você descobre as informações extras, é bastante interessante, mas não dá pra comentar aqui porque seria spoiler. Mas quem ainda não entendeu por que um personagem que apareceu tão pouco era tão adorado no original, porque a adoração maior aqui é pelo Ygritte, é pelo Cavaleiro, nem tanto o protagonista nessa luta. Então vocês vão entender melhor a adoração dele nos próximos episódios. Então eu não vou falar muito mais que isso, porque quase qualquer coisa que eu falar aqui seria spoiler. Mas vocês vão entender melhor mais à frente aí, aguardem. Mas sim, quem quiser trocar a sorte que o protagonista citou aí por protagonismo, fique à vontade. Ele foi esculachado, unido de um lado pro outro, apanhou pra caramba e ainda ganhou no final, por um golpe de sorte. Então... mais protagonismo que isso é difícil, com certeza. Mas muita gente já deve ter notado que isso aí, na verdade, é um teste que esse sistema que tá gerindo ele fez, que mudou a aparência dele, mudou a personalidade dele. No caso, esse sistema que é alguma coisa dele, porque tá mexendo um bando de coisas, tá criando dungeons pra ele e tal. Então pode haver mais por trás desse negócio todo que a gente tá vendo, ou até do protagonismo do que parece. Só que não é spoiler, é um negócio que você pode pensar ali, tá na cara, porque o sistema bloqueia um bando de coisas. Nessa dungeon você não pode usar isso nem isso, as suas skills e tal, porque sim, a gente quer assim. Então o sistema até zoa ele, que no final lá, dizendo boa sorte pra ele. Então, claramente, tem alguma coisa ali por trás de tudo isso que ele tá ganhando de poder, ao mesmo tempo do que tá acontecendo à volta dele em termos de dungeons, pra fortalecer ele descaradamente. Isso vale dizer, é um dos mistérios, é proposital isso pra começar, tem alguma coisa estranha aqui. Então no próximo episódio vai ter uma outra cena que é muito esquisita. Cada vez mais você vai se perguntando o que diabos esse sistema aí que deu poderes pra ele quer dele. E vai ter respostas quanto a isso, só que bem mais à frente na história. Então podem fazer teorias à vontade, porque realmente é um negócio que é pra ser um mistério por enquanto na história. Mas bom, na força do protagonismo aí, mas o protagonista conseguiu acabar com o Ygritte. Só que o desafio não acabou. Ele conseguiu novos itens e tal, beleza. Só que agora começou a aparecer um bando de soldados e ele tem que aguentar o maior tempo possível. Vai aparecer várias waves agora sem parar de adversários pra ele. Então o sistema não tá satisfeito só com ele derrotar esse cara, quer mais dele aí, claramente. Então termina com certa tensão. Isso que é bem legal. E bom, aguardemos agora o último episódio, deve ter umas cenas bem legais nele também. Inclusive, uma cena muito aguardada pelos fãs. Já dão dicas, inclusive, sobre isso no preview do episódio, o nome, o título do episódio. Então, claramente dá pra ver que a staff do anime entende os fãs. E bom, enquanto a batalha foi muito legal, muitos não apreciaram as pausas dela. Porque toda hora pausava pra mostrar alguma outra coisa. Então vai mostrando outras coisas que estavam acontecendo enquanto aquela luta rolava. Então tinha lá o amigo do Jin-Woo, no caso de uma discussão lá com o pai dele, o irmão dele, porque o irmão dele quer fundar lá Guild e tudo mais, e ele não sabe que o irmãozinho dele, com a ajuda do protagonista, tá passando a perna nele e vai conseguir isso tudo muito mais rápido. Então mostrou um pouquinho disso, mostrou que um dos líderes daquela guild, no caso Tigre Branco, tá obcecado lá com aquela ilha das formigas. É uma coisa que mostrou no comecinho da história, tá fazendo muito foreshadowing pra isso, até porque ele perdeu muitos companheiros naquela ilha, e termina com eles indo lá fazer uma checagem de como tá a situação. Então isso aí claramente vai servir de gancho para a próxima temporada, já que o grande clímax final da primeira temporada da história é nessa ilha. Só que, entendam uma coisa, isso aqui pode confundir algumas pessoas, porque o pessoal tá achando que a primeira temporada completa é esses 12 episódios do anime. Não! Esse anime aí tem rumor já de que tem 2 partes, provavelmente vai ter uns 3, 6 meses de intervalo aí, e volta aí com a parte 2 ainda da primeira temporada. E aí na parte 2 da primeira temporada, no final dela, se chegaria no final da primeira temporada do mangá, que foi dividido em 2 partes. E aí no final dessa primeira temporada do mangá, o clímax final lá é contra essa ilha das formigas. Então por isso que eles estão focando tanto nessa parte 1 e botando tantas cenas extras, porque é um negócio muito importante, vai ser muito importante. No caso, no final aí da segunda parte da primeira temporada, caso ela exista. Tudo leva a crer que sim, caso seria o mais óbvio, mas como não está 100% confirmado ainda, tratem como um rumor. Um rumor quase que garantido, mas enquanto não oficializarem, não está garantido. Mas o ponto é que está lotado de cenas extras, um bando de foreshadow para esse negócio das formigas e tal lá. Então eu acho que, até quem não conhece o original, tá máquina na cara que isso vai ter relevância.
Então deve terminar com eles olhando lá a situação da ilha e tal, e tá caótico o negócio e tal, e já fica aí como basicamente um ganchinho pra parte 2 da primeira temporada do anime, seja lá quando ela vier. Só que se tinha necessidade de ficarem cortando toda hora a luta contra o Ygritte, pausando a luta, pra ficar mostrando isso, olha, não. Já ouviram falar daquele negócio de que todo exagero é ruim? Então, eles ficaram obcecados em colocar ceninhas extras do que estava acontecendo com outros personagens que vão ter relevância na história a todo momento. O anime inteiro. Enquanto eu apreciei isso em grau moderado, uns extrazinhos aqui e ali eu achava legal, eles começaram a exagerar um pouco nisso e ficar interrompendo as lutas. E você tá lá no gás, tá todo empolgado, e aí... porque vem uma cena que empolga nada, só bate-papo e tudo mais. Aí volta pra luta. Aí você tá todo empolgadão lá de novo e aí corta a luta. Então, é toda hora isso. Então, isso aí eu não achei a melhor ideia do mundo, não. Eu sou totalmente a favor de uns extras, principalmente pra complementar o material original, melhorar o material original. Mas, por exemplo, tem mais da metade do episódio de extras. Aí já começa a virar quase filler, né? E se você colocar extras que interrompam a luta, pausem ela por um tempo, olha, pelo amor de Deus, isso não é uma ideia brilhante, não. Então por que não pegaram e deixaram a luta fluir normalmente contra o Ygritte? Pelo menos a luta contra o Ygritte. As pausas antes da luta começar, beleza, não tem problema. Mas começou a luta contra o Ygritte, vai até o final. Aí ele ganhou do Ygritte, beleza, ganhou do Ygritte, mostra um bando de cenas extras aglutinadas lá que eles tinham, do pessoal neurótico com aquela ilha e tudo mais, beleza. E aí volta o protagonista, aparecem cavaleiros lá, então tem um ganchinho final e corta. Eu acho que ficaria melhor do que ficarem toda hora pausando a luta contra o Ygritte, aí mostra um trechinho de cena, aí volta. Aí mostra um trechinho de cena, aí volta. Então, isso aí eu achei desnecessário do modo como fizeram. Os extras em si não são ruins. Então essa é a minha opinião a respeito. Muita gente já tá botando hate aí nesses extras, porque em várias lutas eles estão pegando e pausando a luta pra fazer isso. E esse negócio de pausar a luta eu não acho uma ideia muito brilhante não, pra ser bem honesto. No original não tinha essas pausas. Eu acho que tá mais que óbvio pra maioria já isso, porque as lutas no original fluem direto. Na verdade, não tinha uma parte extra do que eles botaram nesse episódio fora da dungeon existia no original. Então tudo aquilo lá, no caso o anime que inventou, pra complementar. Mas os extras da luta contra o Ygritte, aí eu adorei. Deixaram a luta mais empolgante ainda do que era no original. Alguns poderiam apontar que uma coisa ou outra poderia ter sido melhor, mas minha nossa, considerando que esse diretor nunca tinha dirigido nada parecido com Solo Leveling antes, o único anime que ele dirigiu antes desse foi um anime de comédia com ecchi, romance, e aí jogaram na mão dele um anime 100% focado em ação. E ele tá se virando muito bem. E quanto mais episódios, mais temporadas, melhor ele deve ficar. Então me surpreendeu, ele tá saindo muito melhor do que eu esperava. Ele tá dando um banho, na verdade, em vários diretores que estão há anos aí fazendo anime de ação e não conseguem entregar o mesmo nível que ele tá conseguindo aqui. Embora, claro, ele não se compara àqueles diretores geniais de ação, que o que entregar na mão deles, eles transformam num negócio mais épico que você já viu. Ainda assim, tô impressionado que o cara tá fazendo, em geral, pro primeiro trabalho dele dentro do gênero, um excelente trabalho. Mas, bom, essa é a minha opinião, comentei de vocês também, o que vocês acharam desse episódio? Comentem aí. É isso, gente. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder. Vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.